Ela não ignora ninguém. Esse é o título da nossa reflexão de hoje. O ser humano sempre se preocupou desesperadamente em escapar da morte. Apesar de todos os tratamentos para rejuvenescimento e renovação das células, atividades físicas, alimentação saudável, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, nada disso poderá livrar o ser humano das garras da morte. Dormir bem, se alimentar bem, se exercitar, cuidar da saúde física e mental é muito importante e fundamental para termos uma qualidade de vida saudável. Porém, viver saudável é viver o hoje com esperanças no amanhã. Sabe como ter essa esperança? Exercite a sua vida espiritual, viva diariamente na presença de Deus, procure obedecê-lo, procure amá-lo. Caso contrário, todo o seu esforço terá sido em vão. Você não precisa se preocupar, você só precisa aceitar o Senhor da vida e o mais Ele fará. Você já parou para pensar o quanto nos capacitamos para a vida? Nos profissionalizamos, nos planejamos e de repente somos interrompidos? Todos nós sabemos que essa intrusa não ignora ninguém. Classe social, capacidade intelectual, influência, dinheiro, idade, beleza, enfim, ninguém escapa. Ainda bem que, para os que estão em Cristo Jesus, ela não é o ponto final. Saiba que ela não fez parte dos planos de Deus. Talvez você se pergunte, mas por que Deus permitiu que ela existisse? Ela surgiu por consequência do pecado. Ele poderia ter dado um fim na morte, afinal ele é Deus. Sim, poderia. Porém, lembre-se, Ele nos criou seres livres para tomarmos nossas próprias decisões e assim exercermos o livre-arbítrio. E foi justamente isso que Adão e Eva fizeram. Se não pudéssemos ser livres para fazermos nossas escolhas, não seríamos humanos, seríamos robôs. Depois do pecado, passamos a ter uma natureza pecaminosa, um corpo que só definha com o passar do tempo. Por mais que façamos algo contra a velhice e, consequentemente, a morte, nada disso poderá nos livrar quando ela chegar. O pecado traz dor, doenças, decepção, destruição, muito sofrimento. Imagine você sofrendo por toda a eternidade, sem um fim, para tanto sofrimento e tanta dor. Deus permitiu a morte para nos poupar das consequências duradouras do pecado. Porém, Ele providenciou a solução para dar um fim no pecado e, consequentemente, à morte. Somente uma pessoa conseguiu vencer a morte: Jesus Cristo. Ele é a providência divina contra a morte. Se você tem Jesus em seu coração e crê na sua ressurreição, dê glórias a Deus por isso. E continue perseverando na fé e trilhando nos caminhos do Senhor Jesus. Só assim você não mais terá a morte como inimiga, pois Ele mesmo disse em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amados, o dinheiro, o poder são bons e agradáveis. O dinheiro não é a maldição do mundo. O coração do homem sem a presença de Deus é que se torna em maldição para o mundo. O sábio Salomão teve fama, dinheiro, poder, respeito, beleza, muitas mulheres. No entanto, ao se aproximar do leito da morte, ele não só se arrependeu dos seus pecados, como nos deixou um sábio conselho. Vejam o que ele nos diz em Eclesiastes 12:13. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão. Temam a Deus e obedeçam os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Não desanime, você ainda vai abraçar seu ente querido. A intrusa da morte na vida dos que amam a Deus é só uma pausa na história. É como uma madorna, um cochilo depois do almoço. Alegre-se nas promessas de Deus através de Paulo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16-17, lemos: Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para ir ao encontro do Senhor nos ares. Então, estaremos com o Senhor para sempre.
por toda a eternidade. Pense nisso, creia nisso, viva em função disso. Que Deus abençoe você, a sua família e todos à sua volta. Fiquem todos com Deus. Amém.